pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando sobre o novo filme da Netflix, Caramelo, que foi lançado, se não me engano, na semana passada, dia 8. Se eu não me engano, foi dia 8 que ele foi lançado. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar linha de vídeos e de séries e filmes pra me fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. E eu acho que esse vai ser o primeiro comentando do canal de um filme brasileiro. Eu acho que eu nunca fiz nenhum comentando de filme aqui no canal. Brasileiro, eu acho que eu nunca fiz nenhum. Esse vai ser o primeiro. Eu já fiz de série, de filme eu não tô lembrando se eu já fiz de algum, mas de série eu tenho certeza que eu já fiz. Porque eu fiz, né, acho que ano passado, comentando sobre a terceira temporada de Volta aos 15. Mas de série, realmente, eu não tô lembrando. De série, de filme, eu não estou lembrando. Acho que esse vai ser o primeiro comentando de filme brasileiro do canal. E antes de eu começar falando sobre o filme, e sobre o que eu achei do filme, e sobre a história do filme, um aviso, se você não assistiu o filme e não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo, porque eu vou contar a história do filme e eu vou acabar dando spoiler de várias coisas do que acontece. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo, assiste o filme primeiro e depois assista esse vídeo. E agora falando do filme, eu amei esse filme e eu acho que entre os filmes de cachorros que eu já assisti, esse foi o filme que eu mais chorei. Superou pra mim Marley e Eu como o filme que eu mais chorei de cachorro. Pelo menos de cachorro, acho que foi o que eu mais chorei até agora. Porque o que eu mais tinha chorado tinha sido Marley e Eu. Tanto que o Marley e Eu foi o primeiro filme de cachorro que eu chorei. Na verdade, não é o primeiro filme de cachorro, foi o primeiro filme que eu chorei na minha vida. Pelo menos que eu me lembro. Pelo menos que eu me lembro foi o primeiro. Mas Caramelo superou. Eu chorei mais no filme de Caramelo do que eu chorei com Marley e Eu. Inclusive, esse é o primeiro filme que acontece uma coisa que não acontece nos outros. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E agora, falando da história, o filme ele começa com um homem deixando uma caixa no meio de uma estrada ali, e dentro dessa caixa tem um filhote da raça, filhote de cachorro, né, no caso, na raça Caramelo. Que no caso, esse homem literalmente abandonou esse cachorro no meio no meio da estrada, acho que nem no, ele foi no meio da rua, mas literalmente no meio da estrada, né. Ali na estrada ele abandonou esse cachorro. E no caso, depois que ele é abandonado e que ele consegue sair dessa caixa, esse cachorro, né, esse filhote de cachorro da raça Caramelo, ele anda até a cidade, que no caso é a cidade de São Paulo, que se eu não me engano esse filme se passa na cidade de São Paulo. E chegando ali, ele é quase atropelado, acho que se eu não me engano, em vários momentos ali, quando ele ainda é filhote. E ele inclusive invade, acho que um restaurante ou um açougue, não lembro agora, porque pra roubar comida, porque ele tá com fome, né. Nisso se passam 3 anos e agora o filhote tá adulto. Inclusive a primeira cena, acho que mostra dele adulto, é literalmente ele correndo atrás, acho que de um, eu não sei se é um motoqueiro ou uma pessoa andando de bicicleta, é um dos dois, eu não lembro agora certinho. E nisso a gente conhece o protagonista da história, que é o Pedro, que é interpretado pelo Rafa Witt, eu acho que é Rafa Witt o nome dele, que se eu não me engano ele é o marido da Tata Werneck. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, esse ator é marido da Tata Werneck. E no caso a gente conhece ele que o Pedro ele trabalha num restaurante onde ele é, acho que se eu não me engano ele é sous-chefe desse restaurante. E ele tá tipo num, não sei se é um tipo um mercadinho ou tipo uma feira pra atrás de carne só, porque o chefe dele quer essa carne só pra fazer um prato lá, porque vai vir uma crítica no restaurante ali pra avaliar a comida. Então, por isso que o Pedro tá atrás dessa carne, por causa que esse chefe quer essa carne desse prato. E ali, quando ele tá tipo no açougue, enquanto ele tá conversando com o dono do açougue ali, ele vê esse cachorro Caramelo pegando linguiça ali, literalmente roubando linguiça pra ele poder se alimentar, né? E no lugar dele avisar o cara, ele literalmente deixa o cachorro ir. Ele literalmente, tipo, distrai o cara pro cachorro poder sair dali com a linguiça que ele tinha roubado. Só que quando o cachorro sai ali pra fora, ele acaba encontrando mais outros 3 cachorros. Inclusive um deles 3 vezes maior do que ele, se bobear. Se eu não me engano, esse cachorro, eu acho que é um pastor alemão. Gente, eu sou muito ruim pra saber raça de cachorro. Mas eu acho que é um pastor alemão. Então eles estão ali. E na hora que ele vê esse cachorro, ele resolve abandonar e sai correndo nisso. Até esse cachorro, que eu acho que é um pastor alemão, que é 3 vezes maior que ele, sai pra enfrentar ele, pra ir atrás dele. E na hora que parece que ele vai, tipo, ir pra cima desse cachorro Caramelo, ele consegue fugir porque nisso passa um carro, que é o carro do Pedro. Porque o Pedro passa ali com esse carro e esse Caramelo dá um jeito de subir nesse carro. Então ele se esconde ali
na parte de trás do carro do Pedro. Se eu não me engano, é na parte de trás que ele se esconde. Tanto que nessa hora que o Pedro tá andando, ele acaba quase atropelando uma mulher, que é a Camila, que eu vou falar mais sobre ela no decorrer do vídeo, que ela tá passeando com vários cachorros. Então ele quase atropela essa mulher, né, que é a Camila. Mas e ele não percebe em nenhum momento, inclusive, que esse cachorro caramelo tá no carro dele. E ele vai pro restaurante lá, onde ele faz, eu acho que ele pega o resto dessa carne que ele tinha comprado, que acho que é carne de sol, se eu não me engano, e faz uma coxinha, porque ele tava com a ideia de mostrar isso pro chefe dele pra tentar colocar isso no menu do restaurante. Que no caso, até a amiga dele, quando a amiga dele, que trabalha junto com ele, né, que é a Paula, chega ali no restaurante, ela fala, né, que o Ivan, que é o chefe deles, não iria aceitar muito isso. Mas ele faz essa coxinha ali, porque, se eu não me engano, o Pedro até fala isso no decorrer do filme, que ele cresceu vendo a mãe dele fazendo isso, que acho que a mãe dele tinha tipo um trailer vendendo coxinha. Se eu não me engano, era uma coisa assim. Então ele cresceu vendo a mãe dele fazendo isso, então ele acabou aprendendo a fazer. Então ele fez essa coxinha ali pra mostrar pro chefe dele, mas no final a Paula convence ele a não mostrar, né? Ele acaba não mostrando, na verdade, pra esse chefe dele, né, que é o Ivan. Inclusive, no momento todo que o Pedro tá fazendo isso, o cachorro caramelo, ele sobe ali, tipo, acho que na lata de lixo, pra ver o Pedro fazendo as coisas. Tanto que eu acho que eu fiquei até surpresa desse cara não ter invadido a cozinha antes, mas eu já falo mais sobre isso. E enquanto eles estão ali trabalhando, o Pedro ele começa a sentir muita dor de cabeça e ele sai ali pra fora e ele acaba encontrando esse cachorro caramelo de novo. Só que acho que ele encontra, só que depois, acho que poucos segundos depois, a Paula vem atrás do Pedro pra avisar que a crítica tinha chegado. Então que era pra ele voltar logo pra cozinha. E quando ele vai voltando, ele deixa sem querer a porta um pouquinho aberta e esse cachorro caramelo passa por essa porta. Porque cachorro é assim mesmo, eu falo isso. Inclusive, tem vários momentos desse filme que me lembrou muito a minha cachorra. Porque eu tenho uma cachorra, que é a Kate. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do dia que eu ganhei ela. E cachorro é assim, com a minha cachorra é assim, ela faz isso. Se a gente der bobeira, ela apronta. E esse cachorro é literalmente isso. É literalmente isso. No decorrer do filme inteiro, eu lembrava da Kate por causa disso. Porque esse cachorro não pode dar nenhuma bobeira com ele que ele acaba aprontando. E no caso, ele acaba invadindo essa cozinha e acaba derrubando o prato do Ivan, né, que ele tinha feito pra essa crítica. E nisso, começa, né, todos os funcionários ali atrás desse cachorro. Inclusive, tem até um momento que essa foi um dos momentos que me deu raiva do Ivan. Inclusive, eu não falei, mas na cena que o cara abandonou esse cachorro caramelo, foi, acho que com 10 segundos de filme eu já passei uma raiva, que é essa do cara abandonando o cachorro. Mas essa outra me irritou mais, que é o Ivan, ele pega, tipo... não sei o nome daquilo agora, não lembro o nome de um negócio. Ele pega, tipo, um negócio lá pra bater no cachorro caramelo, mas o Pedro não deixa. Inclusive, ele até briga com o Pedro, porque ele fica falando que a cozinha é dele, que o restaurante é dele. E nessa hora chega a Marta, que é a dona do restaurante. E ele acaba discutindo, né, o Ivan e a Marta, e o Ivan acaba se demitindo, e o Pedro acaba assumindo ali como chefe pra poder mandar nas pessoas pra continuar o trabalho, né, no caso. Ele acaba assumindo ali como chefe, e aí ele tem que arranjar uma solução, porque como o cachorro tinha roubado toda a carne, inclusive essa foi uma questão que eu não entendi, porque como é que ele roubou toda a carne, sendo que ele só pega um pedaço, porque ele derruba essa carne e sai, come e sai correndo. Inclusive, essa cena tá engraçada. Que ele come olhando com cara de tipo, eu não fiz nada. É bem isso, eu me matei de rir. Faz isso em vários momentos, inclusive. Inclusive, isso é muito coisa de cachorro mesmo, porque a minha faz isso. Quando ela faz coisa errada, ela fica olhando com cara de tipo, eu não fiz nada. A minha cachorra faz muito isso e eu lembrei muito da Kate em vários momentos. Isso porque minha cachorra é um golden, não é um caramelo. Mas me lembrou vários momentos da minha cachorra esse filme. Acho que quem tem cachorro vai lembrar muito do próprio cachorro também desse filme, inclusive. E no caso, quando o Pedro então resolve, como ele tem que resolver a questão de que o cachorro roubou toda a carne e não tinha outra carne pra fazer um prato pra crítica, ele lembra que tem uns restos da carne que ele tinha feito a primeira coxinha lá, ele faz uma coxinha e dá pra essa crítica, e essa crítica adora. E nisso o Pedro vira literalmente o chefe, né? Porque ele tinha só assumido o lugar do chefe, porque o chefe, o Ivan, né, tinha ido embora, então ele assume o lugar ali por enquanto, e a Marta, que é a dona do restaurante, transforma ele no chefe. E como foi nisso depois, quando ele tá saindo do trabalho, ele encontra de novo esse cachorro caramelo. E ele dá, acho que umas carnes que ele tinha guardado, ele dá pra esse cachorro. E depois ele vai embora. E esse cachorro segue o Pedro até o apartamento dele. Literalmente. Porque nisso, quando o Pedro tá no apartamento dele, começa a chover. E do nada ele começa a ouvir um latido. Quando ele olha pela janela, o cachorro tá literalmente na porta do prédio dele, latindo.
E nisso ele vai lá e pega e traz o cachorro pra dentro da casa dele. E eu passo meio que treino o cachorro falando, né? Separando lugar pra ele dormir, pra ele comer, pra ele fazer as necessidades. Nessa hora eu pensei, nossa, o cachorro comportado, porque ele faz literalmente, quando ele fala pra ele dormir, o cachorro vai lá e deita quietinho. Se é a minha cachorra, ela não faz isso. Mas depois o Caramel, quando o Pedro acorda no dia seguinte, ele faz uma coisa que aí eu falei, agora tá mais real. Porque eu vendo o cachorro muito comportado, eu falei, isso aí não tá muito real, não. Aí, quando o Pedro acorda no dia seguinte, a casa dele tá destruída. Aí tá bem mais real. Porque literalmente o cachorro não vai dar qualquer bobeira que ele acaba destruindo tudo. Pelo menos sem estar treinado, ele acaba aprontando muito, né? E esse cachorro destrói a casa do Pedro. Literalmente. E nisso o Pedro resolve que ele não consegue ficar com esse cachorro. Nesse momento da vida dele não dá pra ele ficar com esse cachorro, então ele decide levar esse cachorro pra um abrigo de animais. Que, no caso, é ali que ele reencontra a Camila, que é a que ele quase atropelou lá no início do filme. Porque ela é, eu não sei se ela é tipo a dona desse lugar ou se ela trabalha nesse lugar. Eu acho que ela é a dona junto com a amiga dela, que é a Lu. Eu não sei se fala o nome dela. Eu só lembro de falarem que o nome dela é Lu. Mas eu não lembro se fala o nome dela mesmo, mas eu acho que é só Lu mesmo o nome dela. E ele resolve deixar o cachorro lá. Só que enquanto ele tá conversando com a Camila e a Lu, ele começa a passar mal. E quando ele tá sentado ali, esse cachorro Caramelo começa a lamber muito ele numa parte específica, que é atrás da orelha dele. Na verdade, ele já tinha feito isso antes, porque o Pedro passa mal em outro momento ali quando ele tá com esse cachorro, e esse cachorro fica lambendo ele. Quando ele tá ali na casa dele, no caso. E na hora a Camila até fala que cachorro sente coisa. Acho que não sei se é a Camila ou se é a Lu que fala que cachorro sente coisa que nem a gente percebe. E se esse cachorro tá. Que parece que o Caramel. Esse cachorro Caramel tá tentando avisar o Pedro sobre uma coisa. E ela fala pra ele ir no hospital. No que ele vai pro hospital, passa por uma consulta, ele descobre que ele tá com um câncer no. É alguma coisa cerebral. Eu não lembro agora o nome do câncer certinho, mas ele tá com câncer. Nisso ele começa um tratamento. Né? E ele resolve ficar com o cachorro. Inclusive, ele não conta pra ninguém que ele tá com câncer. Acho que a primeira pessoa que ele conta é literalmente o cachorro. É literalmente, ele resolve ficar com esse cachorro. E no caso, ele acaba dando o nome desse cachorro de Caramelo. Né? No caso. E ele começa esse tratamento ali enquanto tá trabalhando. Então ele não fala pra ninguém. Tanto que ele teria que criar um menu novo pro restaurante. E ele pede 2 semanas ali pra chefe. Acho que é 2 ou 1 semana pra chefe dele, que é a Marta, né, no caso, pra criar esse cardápio novo. Tinha esquecido a palavra. E no caso, tanto que depois que ele descobre, ele tá ali trabalhando. E ele acaba cometendo alguns erros, que nem ele queima lá a comida, que eu não lembro o que era agora. Ele se corta. E depois disso ele resolve pedir essas 2 semanas ali pra chefe dele. E aí ele começa o tratamento dele. E no caso desse tratamento, enquanto ele tá no tratamento, ele pede pra vizinha dele, no primeiro dia de tratamento pelo menos, ele pede pra vizinha dele, que é a Zélia, acho que é Dona Zélia o nome dele, pra cuidar do Caramelo. E lá no tratamento dele, ele conhece, que é a Kimil, acho que é Kimil, né, que fala. Ele conhece como é que é o nome daquele personagem? O Léo, que também tem um câncer, né? Diferente do Pedro, mas ele também tem um câncer. E os dois viram muito amigos. Inclusive, eu acertei o final de um personagem desse filme. Porque quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, tá, eu já sei alguma coisa que possa acontecer no final desse filme. E eu acertei. Inclusive, foi uma das cenas que eu chorei, literalmente. E quando o Pedro volta do tratamento, do primeiro dia de tratamento, literalmente o Caramelo destruiu a casa dele de novo. E ele não se comportou. Isso porque quando ele sai, quando ele deixa com a vizinha dele, como é que fala? Ele fala pro cachorro se comportar, né? Pro Caramelo se comportar. É tudo que o cachorro não faz. Inclusive, tem uma cena antes disso, quando ele decide ficar com o cachorro, que eles estão passeando pela rua e simplesmente o cachorro entra, tipo, numa igreja, tipo uma igreja, eu acho. Que tá tendo, acho que, tipo, um culto, alguma coisa do tipo. E estão cantando lá a música e simplesmente os cachorros entram, sobe no palco e começa, tipo, a cantar a música, tipo, latindo, né? E essa cena eu me matei de rir. Eu fiquei sem acreditar quando eu vi. Eu me matei de rir. E depois, né, esse Caramelo apronta de novo, a vizinha do Pedro, né, a Zélia, ela resolve que ela não quer cuidar desse cachorro e ele resolve voltar naquele abrigo de animais, não pra abandonar o cachorro dessa vez, mas pra matricular ele numa escola pra cachorros. Acho que é tipo uma escola pra cachorro, vamos ver assim. Então o Caramelo começa a frequentar ali o abrigo, né, da Camila e passar, tipo, por aulas de treinamento, né, pra cachorro. Alguma coisa do tipo. Inclusive, a partir daí que o Pedro e a Camila começam a ficar mais próximos. Porque no início eles começam meio brigados, mas depois eles acabam ficando mais próximos.
E, então, nesse parte do filme vai mostrando muito a questão do tratamento do Pedro e também dele trabalhando no restaurante e da relação dele com esse cachorro caramelo. E até que chega o dia do lançamento do novo cardápio que o Pedro tava fazendo. Na verdade, acho que antes disso acontece outra coisa que eu lembrei agora. Que o Pedro, ele não conta pra ninguém, né, sobre o câncer dele. E aí ele acaba indo pra casa da mãe dele pra contar. Só que ele acaba não conseguindo contar. Inclusive, antes disso, acontece até uma cena que ele tá com o cachorro dele, né, o caramelo, assistindo televisão. E eles estão assistindo um negócio de tubarão. E o Pedro percebe que o cachorro gosta muito dessas coisas de tubarão. E quando eles vão pra casa da mãe dele, que a mãe dele mora perto de uma praia. Então eles vão pra praia e o cachorro se diverte muito ali na água. E no dia seguinte, quando ele vai levar o cachorro pra escola do abrigo ali, literalmente ele leva o cachorro vestido de tubarão. Eu me matei de rir com essa cena. Do cachorro vestido de tubarão. Porque o Pedro percebe que o Caramelo gosta muito de tubarão. Por causa que ele ficou prestando muita atenção na cena, no negócio que ele estava achando de tubarão. Então essa cena eu me matei de rir. E no caso, como eu falei, quando ele vai pra casa da mãe dele, ele não consegue contar pra mãe dele que ele tá com câncer. Ele acaba não contando pra ela. E no caso também tem a questão, né? Que ele começa a ter uma outra questão de eu não sei se isso é só pra quem tem tratamento de câncer, mas eu já vi um filme que mostrava isso. Que ele começa a não sentir muito bem o gosto das coisas. Então ele, tipo, o tanto que a mãe dele até fala que um dos pratos lá que eles fizeram, que eles estavam cozinhando junto, ela achou que o pau ficou muito salgado. Por isso porque e o Pedro até fala pra ela que ele achava que não, mas isso é porque ele começa a não sentir muito bem o gosto das coisas. E no caso, quando o Caramelo chega ali com uma roupa espanhol, nesse dia o Pedro convida a Camila pra ir no restaurante ali pra ver o novo menu, né, que o Pedro tinha criado. Inclusive até essa Lu meio que se convida junto, então ele acaba convidando as duas pra ir. E ali, quando ele tá trabalhando no dia eu ia falar inauguração, mas no dia que vai ser lançado esse novo menu, ele faz um prato ali que fica muito salgado, porque ele vai provar e ele fala, tá sem sal, e coloca mais sal e fica muito salgado, mas é por causa daquela questão que eu já falei, que ele começa a perder essa questão do paladar, né, no paladar dele. E durante ali quando ele tá trabalhando, ele vai perdendo o cabelo. Tanto que a amiga dele até percebe isso, mas ela acaba não falando nada. E ele acaba desmaiando ali, indo parar no hospital. E aí que a Camila descobre que o Pedro tá com câncer. Porque como eu falei, ele não conta pra ninguém. Mas como ele foi parar no hospital, ela fala que fingiu ser esposa dele pra saber como ele tava. Pra poder acompanhar ele também, acho que era uma coisa assim. E ela acaba descobrindo ali. Inclusive, o Pedro também descobre que em 7 dias ele faria uma cirurgia pra tentar tirar o câncer, alguma coisa do tipo, porque o tratamento que ele tava fazendo não tinha dado certo, não tava funcionando, e o câncer dele tinha crescido. Então ele ia ter que fazer uma cirurgia. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. E no caso, ele faria essa cirurgia em 7 dias. Tanto que nessa hora. E assim, como eu falei, a Camila e ele ficam mais próximos. E no decorrer do filme eles viram um casal, mas eu já falo mais sobre isso. E depois que ele descobre isso, ele decide ficar, tipo, só na... acho que ele fica meio que irritado, uma coisa do tipo, e depois ele fica só na casa dele. Tanto que um amigo dele, né, o Léo, que fazia tratamento junto com ele, liga pra ele reclamando porque que ele faltou na quimio, alguma coisa tipo, e vai lá na casa dele e tenta fazer o Pedro ficar mais otimista, vamos dizer assim, e tentar viver a vida dele, né, nesses 7 dias que ele ainda tem antes da cirurgia. Porque se com a cirurgia ele poderia ou acabar falecendo ou perder a mobilidade, alguma coisa do tipo. Era alguma coisa assim, eu não lembro agora. Então o Léo convence ele a viver esses 6 dias, né? Porque já tinha passado mais o que faltava pra ele. E no caso, ele e a Camila acabam ficando junto no decorrer do filme, né? Como eu falei, eles acabam virando um casal. Ele vai atrás da Camila, porque ele tinha desistido até de ficar com a Camila no decorrer do caso, depois que ele descobre isso, mas ele acaba indo atrás da Camila. Inclusive tem até a cena que a Camila até raspa o cabelo dele, se eu não me engano. Porque ele chama a Camila pra sair, se eu não me engano, e depois ela acaba raspando o cabelo dele. Se eu não me engano, é uma coisa assim. E nessa hora inclusive durante esse encontro que o Pedro até pede pra Camila que caso acontecesse alguma coisa com ele nessa cirurgia, pra ela ficaria com o Caramelo, e ela concorda, vai ficar com o Caramelo. Mesmo que o abrigo tava passando por problemas financeiros, porque eles tinham uma dívida de vários meses, eu não lembro se agora eram 4 meses, e eles tinham um mês pra conseguir, não lembro quanto, uma quantidade de dinheiro que agora eu não lembro, senão o dono do lugar iria tirar elas de lá, né, a Lu e ela de lá.
Inclusive, tem até a cena, né, que porque a Lu vai tentar contar pro Pedro o que tá acontecendo e a Camila não deixa, mas a Camila acaba contando depois. E o Pedro tem uma ideia pra ajudar o abrigo. Inclusive, essa cena do abrigo é bem engraçada, porque essa Lu, ela tem uns momentos com os cachorros e tem alguns momentos que ela fala o nome dos cachorros e os cachorros são literalmente nome de cantores brasileiros. E nem eu lembro que tinha um cachorro que se chamava Kevinho, tinha um que essa me matei de rir quando eu vi. Que tem 2 cachorros que são, eu não sei se é Pinscher ou é Chihuahua, que é aquele cachorro pequenininho, eu não sei a raça certinha. Como eu falei, eu sou péssima pra saber raça de cachorro. Que ela literalmente chama os cachorros de Mará e Maraísa. Quando eu vi isso, eu fiz tipo, não, mentira, que colocaram o nome das cachorras de Mará e Maraísa. Eu me matei de rir nessa cena. As 2 vezes que eu assisti, eu me matei de rir. E no caso, o Pedro, como eu falei, ele tem a ideia, então ele vai lá na casa dele, na casa da mãe dele, né, depois que ele já raspou a cabeça, que ali meio que a mãe dele descobre que ele tá com câncer. Acho que a mãe dele já desconfiava antes, mas ali, porque tem umas cenas ali do início do filme, quando o Pedro vai lá na casa dela pra tentar contar, que eu acho que ali ela meio que já desconfia que tem alguma coisa errada com o filho dela. Eu acho que ela já desconfia ali, mas ela não fala nada. E ali, quando ele vai de novo, ela descobre, né, que ele tá com câncer. E a ideia do Pedro era pegar o trailer que era da mãe dela e, no caso, reformar ele todo e criar coxinhas, vender coxinhas tanto para animais quanto para cachorro, né? Tanto para cachorro quanto para humano. Esqueci da palavra. Para que todo o dinheiro arrecadado seria pro abrigo. E, no caso, ele vai lá até a casa da mãe dele para pegar esse trailer e ele, junto com a Paula e o Léo, eles reformam aquele lugar. Aquele trailer. Trailer, acho. É trailer, acho que é um trailer. Pra poder vender as coxinhas. E então eles começam a organizar ali pra vender as coxinhas no dia seguinte. Só que, no decorrer do filme, antes, né, quando o Léo vai na casa do Pedro pela primeira vez ali, não, a única vez que mostra ali, o Léo ainda fala, né, que pro Pedro que ele ainda vai cozinhar pra ele em algum momento. E, no caso, ele fala que ele criou uma coisa com caviar, alguma coisa do tipo. E o Pedro resolve fazer uma coxinha com caviar. E quando ele vai no hospital pra fazer a quimio dele, ele fez essa coxinha e ele leva lá pro hospital pra entregar pro amigo dele, né, que é o Léo. Só que quando ele chega lá, tem um outro cara, que eu não lembro se fala o nome dele, se fala, eu também não lembro o nome, fazendo tratamento no lugar que era do Léo. E aí o médico conversa com ele e revela que o Léo acabou falecendo. E essa foi uma das cenas que eu chorei, inclusive. E foi a cena. Porque eu já imaginava que o Léo iria falecer. Eu imaginava, ou era o Pedro ou era o Léo. Um dos dois iria falecer, eu tinha certeza e eu estava certa. Na verdade, eu chutei que seria o Léo e eu acertei nisso e eu chorei muito nessa cena. Foi uma das cenas que eu chorei, mas eu acho que eu chorei mais no final do que com essa cena em si. Inclusive, né, o Pedro, depois que ele volta ali pra fazer o tratamento, ele percebe que aquele menino que tava ali junto com ele, fazendo tratamento junto com ele agora, tava igual ele no início, que no caso, quando ele recebeu a notícia, ele ficou sem reação, vamos dizer assim. Então ele resolve fazer o que o Léo fez com ele, que é tentar animar ele. Ele fez a mesma coisa com o Léo, acho que foi uma das cenas que eu chorei, inclusive. Foi um dos momentos que eu chorei, quando eu assisti a primeira vez. E depois disso, chega o dia do primeiro dia ali que eles vão vender as coxinhas. E é um sucesso, inclusive, a crítica que aparece lá no início do filme, que inclusive foi a Ana que percebeu que eu não tinha percebido, porque quando eu bati o olho nessa crítica, eu falei, gente, eu ia ver essa mulher em algum lugar. Ela era, acho que, apresentadora do Masterchef. Foi a Ana que me falou isso, porque eu nem lembrava. Eu lembrava que eu já tinha visto essa mulher em algum lugar, mas eu não lembrava aonde. A Ana que me lembrou que ela era apresentadora do Masterchef. Acho que era a apresentadora que ela me falou, se eu não me engano. E, no caso, ela tá ali e ela até fala que se eles resolverem seguir com isso de vender as coxinhas, se precisar de uma pessoa pra, né, financiar, ela faria. E aquele primeiro dia é um sucesso, né? Ele leva a manhã. E no final do dia, quando eles terminam com as vendas, o Pedro resolve ficar ali no trailer pra guardar tudo. E a Camila acaba indo embora e os outros também. Só que quando ele tá ali, ele vai dar comida, ele faz uma comida ali pro caramelo. Quando ele vai dar, o caramelo não quer. O que ele já acha estranho, achando que o caramelo também. Mas dá pra perceber que o caramelo percebeu que tem alguma coisa errada com o Pedro. E no caso, ali o Pedro, depois que ele vai levantar, porque ele foi tentar dar comida pro caramelo, quando ele vai levantar, ele acaba passando mal e desmanhando. Inclusive, não só isso, mas acaba que ele tinha coisa no fogo e acaba que começa a pegar fogo ali no trailer com o Pedro desmaiado. E o caramelo tenta tirar o Pedro dali, mas ele não consegue. Então ele corre
atrás de Yuna, que ele literalmente vai atrás da Camila. Inclusive, nesse momento, tem até uma cena que ele tá correndo e ele acaba pisando no vidro, machucando a pata. Inclusive, todo esse momento foi uma das cenas que eu quase chorei. E, no caso, ele consegue ir até o abrigo e, no caso, a Camila percebe que o cara tem alguma coisa errada porque o Caramel vai sozinho, sem o Pedro. Então, ela e a mãe do Pedro vão atrás ali. E, quando eles chegam lá, acho que o Pedro tá sendo salvo por bombeiro, alguma coisa do tipo. E, no caso, depois disso, ele acorda no hospital e ele descobre que eles têm que fazer essa cirurgia urgente. Que ele tem que fazer essa cirurgia, acho que ele teria, acho que 2 horas, daqui 2 horas seria a cirurgia dele. Ele teria que ter feito, que quando ele devia ter feito em 6 dias, quando ele descobre do abrigo, ele resolve deixar a cirurgia para depois. Mas agora se tornou urgente, ele precisava fazer essa cirurgia agora. E antes de fazer a cirurgia, ele fala que ele queria ver o Caramel, para agradecer, porque foi o Caramel que salvou a vida dele, literalmente. E no caso, a Camila até tenta falar com a coordenação, alguma coisa do tipo, só que só deixariam o Caramel entrar no dia seguinte. E o Pedro queria ver antes da cirurgia, porque poderia ser a última vez que ele veria o Caramel. E então a Camila tem um plano, que inclusive eu amei o plano dela, que é literalmente soltar, se não todos, acho que a maioria dos cachorros do abrigo, no hospital, causando ali maior confusão, né? Inclusive, acho que cada animal ali consiga um dono, principalmente, porque tem vários momentos dos cachorros com algumas pessoas. E a Camila até tenta levar o Caramelo escondida, só com segurança ver. E nessa hora, que é a cena que eu me matei de rir também, que a Lu meio que assovia ali pra cachorrinhas que são a Mara e Maraísa atacarem o segurança. Eu me matei de rir nessa cena. E depois disso, tem ali o reencontro do Caramelo com o Pedro antes dessa cirurgia. Essa foi a partir daí que eu chorei, inclusive. Eu chorei muito nessa cena. Eu chorei muito. Daí até o final do filme, eu chorei muito nessas cenas. E acaba, né, que o Pedro agradece ali e chega a hora dele fazer a cirurgia. Que no caso, mostra a cena dele fazendo a cirurgia, mas não mostra depois. Porque nisso depois vai passando cenas da vida do Pedro depois dessa cirurgia. Que eu que entender, a cirurgia dele deu certo. E que no caso vai mostrando ali, que nem mostra a formatura do Caramelo, mostra ele casando com a Camila, inclusive no momento que eles estão casando, ela tá grávida, mostra, não sei se mostra o nascimento, mas mostra ele com o filho, e nisso ele vai falando algumas coisas, mas mostra que a gente que vai se passar 12 anos depois da cirurgia. Inclusive mostra até ele acho que túmulo, fala, do Léo também mostra. E depois disso vai mostrando que o Caramel tá mais velho, né? Ele ficou mais velho, porque nisso se passaram, pelas minhas contas, deu 15 anos, né? No caso, ao todo do Caramel. E, no caso, quando ele mostra ali que o Caramel, ele tá desanimado, que o Pedro tá assistindo televisão, inclusive, de Tubarão, porque ele sabe que o Caramel gosta, mostra que o Caramel tá meio desanimado. Eu até pensei, pronto, só falta os cachorros morrer no final do filme. E nisso, pra tentar animar o Caramel, o Pedro leva ele pra praia. E ali meio que dá a entender que ele anima o Caramel, né? Tentando animar ele. E assim que termina o filme, com eles lá na praia, mostrando vários momentos deles no decorrer do filme todo. Além dos dias, mostrando cenas deles na praia e cenas dele no decorrer do filme. Inclusive, todo esse momento tá tocando uma música que foi onde eu mais chorei. Literalmente, acho que essa música foi um momento que acabou comigo. E assim termina o filme. E eu acho que é o primeiro filme de cachorro que eu assisto que o cachorro não morre. Pra minha alegria, né? Porque todo filme de cachorro que eu assisto, o cachorro morre. Isso me dá uma raiva. E é por isso que eu choro toda vez com os filmes. E eu amei esse filme, acho que já é um dos meus favoritos. E pode ter certeza que quando eu fizer o Melhores do Ano, esse filme vai estar lá. Com certeza ele vai estar lá. Acho que vai ser um dos únicos filmes brasileiros que vai estar lá, inclusive. Eu assisti um outro filme que eu não fiz comentando aqui no canal, que se chama Intocáveis, que também tá na Netflix. Eu amei aquele filme também, eu também chorei com ele, mas eu não fiz comentando aqui no canal e eu amei, ele também é brasileiro. Mas esse filme eu amei o personagem do Rafa Witt, né, que é o Pedro. É um dos personagens que eu mais gostei. Eu gostei muito da relação dele com o Caramelo. Inclusive, eu acho que o ator do Rafa Witt é um dos únicos que eu conheço do filme inteiro. Porque eu não sei porquê, mas eu bati o olho no ator do Léo. Eu falei, gente, eu já vi esse ator em alguma outra coisa, eu não tô lembrando o que é. Inclusive, se vocês souberem algum trabalho desse ator, deixa aqui nos comentários, porque eu tô querendo saber de onde que eu conheço aquele ator. Porque que nem a médica, na segunda vez que eu fui assistir a médica do Pedro, quando ele vai dar pra operar, quando eu bati o olho nela, eu falei, gente, eu conheço. Na primeira vez eu não tinha percebido. Na segunda vez que eu fui assistir, eu falei, gente, eu já vi essa atriz em alguma outra coisa e eu não lembro o quê. Aí a Ana me lembrou que ela fez Chiquititas, que é uma novela que eu assisti muito, que eu assisti quando eu era criança. Aí que eu me toquei que eu já tinha visto mesmo em algum lugar. Porque eu percebi que eu sou meio lerda pra reconhecer as pessoas.
Mas eu acho que o ator não é, eu já vi alguma coisa, mas eu não lembro no quê. Então, se você souber, me deixa aqui nos comentários. Mas eu amei. Acho que um dos personagens que eu mais gostei também foi o Léo. Eu gostei muito da Camila também. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi o Pedro e a relação dele, né, com o Caramel. Eu amei. E acho que, assim, pra mim que tem o cachorro, todos os momentos, vários momentos do Caramel me lembrou a minha cachorra, né, que é a Kate. Então, quem tem cachorro, acho que vai lembrar do próprio cachorro assistindo esse filme. E eu chorei muito com ele. Acho que é o filme que eu mais chorei, mas eu amei esse filme. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E destinar de vídeos e de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link dela vai estar aqui na descrição desse vídeo.